Neste terceiro bloco da série de entrevistas da Agência Rio de Notícias com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, Ciro Garcia, do PSTU, vai falar sobre economia. Candidato, como lidar com alguns royalties do petróleo, visto que o Rio pode ter perdas bilionárias nos próximos anos com a redistribuição destes recursos? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiramente, quando a gente está falando de economia, nós estamos falando do modelo econômico vigente no nosso estado, na nossa sociedade, no país, que é esse modelo neoliberal, representado nessas eleições, tanto pelo Sérgio Cabral quanto pelo Fernando Gabeira. Ambos são candidatos do mesmo projeto neoliberal, ambos são farinha do mesmo saco. E nós apresentamos para essa eleição um modelo alternativo de sociedade. Nós entendemos que nós temos que construir uma sociedade onde a gente possa efetivamente pavimentar o caminho da construção do socialismo. Nós queremos, por exemplo, achamos que a lei de responsabilidade fiscal é uma lei de irresponsabilidade social, porque ela faz com que grande parte dos recursos que deveriam estar voltados para a saúde e para a educação sejam destinados a pagamentos, por exemplo, da dívida pública, tanto interna quanto externa, engordando cada vez mais os juros dos banqueiros. A questão dos royalties, por exemplo, temos que entender que o royalties é apenas 15% das receitas advindas do petróleo. Nós achamos que esse conjunto da receita do petróleo, elas têm que ser aplicado naquelas questões que são fundamentais, aplicado em saúde, aplicado em educação. Por exemplo, você fez uma grande estardalhaço sobre essa questão do royalties, inclusive com as lágrimas de crocodilo do Sérgio Cabral. Mas eu pergunto para vocês, aonde que está a aplicação dos royalties na educação, sendo que o Rio de Janeiro é a segunda pior? Aonde que está a aplicação dos royalties nas obras de infraestrutura? Nós vimos aí no primeiro semestre as enchentes, o que causou, quantas vidas foram ceifadas por conta da ausência de obras em saneamento básico, dragagem de rios, contenção de encostas, o déficit habitacional que é enorme, por isso muitas pessoas moram em área de risco. Então nós achamos que o conjunto das verbas tem que ser aplicadas nessas questões que são vitais e essenciais para a população trabalhadora do nosso estado. E por isso nós somos radicalmente contra esse modelo econômico que está vigindo nesse momento, que é um modelo neoliberal, e apresentamos um modelo alternativo de sociedade, que é um modelo onde os trabalhadores que constroem a riqueza possam usufruir dessa riqueza. E o que fazer para resolver o gargalo do transporte de massa no Rio, que hoje se encontra perto da saturação? Não, o transporte público no Rio de Janeiro é uma vergonha, é uma calamidade pública. Você tem trens desgovernados, barcas toda hora. Ontem mesmo teve um acidente, que inclusive com feridos, por sorte foram ferimentos leves, mas poderia ter sido mais grave. Nós temos tarifas exorbitantes. É um absurdo, por exemplo, que o que a gente paga de tarifa aqui de metrô, de barca, de ônibus. Para você ter uma ideia, ali do lado, em Buenos Aires, que não é uma cidadezinha, é uma grande cidade, onde você tem um metrô com 6 linhas, a tarifa é 55 centavos de real. A tarifa do ônibus é 55 centavos de real. Isso é uma demonstração inequívoca da farra que representa o transporte público para os empresários de transporte. Então, nossa proposta, primeiro, é estatizar o transporte público aqui no nosso estado, reestatizando as barcas, reestatizando a supervia, reestatizando o metrô e criando uma empresa estadual de transporte, investindo em transporte sobre trilhos, criando linhas de metrô para a Zona Oeste, para a Baixada Fluminense, onde elas onde elas se fazem mais necessárias, e redução de tarifas para R$1, que do nosso entendimento é uma tarifa justa, passe livre e restrito para estudantes. Nós achamos que essa concepção de estudante é só ir voltar para a escola é furada, ir a um cinema, ir a um teatro, ir a uma biblioteca, tudo isso é parte, então é passe livre e restrito para estudante, passe livre e restrito para os idosos, é só mostrar a identidade, mostrar que ele está em idade para gozar esse direito, não tem que passar por uma parafernália de ter que ter cartões, e passe livre para os desempregados também, ou seja, e nós vamos conseguir isso a partir da reestatização de todas essas empresas que foram privatizadas em governos anteriores, com apoio do senhor Sérgio Cabral e do senhor Fernando Gabeira. É importante que fique claro isso para o eleitor.